Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Lições. E no vídeo de hoje quero comentar com vocês como que deve ser o olhar, como que o homeopata precisa enxergar a questão de saúde e doença, tá? Por que que isso é tão importante? Por que que isso é tão peculiar, característico? Porque é uma visão muito própria da homeopatia, tá? Até muitas vezes a gente tenta sempre explicar esse ponto muito para os pacientes, porque isso facilita o tratamento. Isso facilita que o paciente compreenda o que está tentando ser realizado nele, né? Então a homeopatia ela tem uma visão muito diferente e muito característica sobre o estado de saúde e doença, né? O que é a nossa saúde, como que ela funciona, como é que o nosso corpo faz para lidar com esse ponto. E por que que o homeopata precisa disso? Por que ele necessita saber disso? Porque o tratamento homeopático individualizado, quando a gente emprega o tratamento homeopático com a visão de curar, com o objetivo, com o ideal de levar a pessoa à cura do seu processo patológico, vamos pensar aqui num processo crônico, né, de preferência, que fica muito mais fácil da gente entender. Quando a gente faz um tratamento homeopático visando isso, eu necessito ter essa visão que eu vou falar para vocês, que é a visão da homeopatia para esse ponto. Se a gente não tem essa visão, a gente não consegue levar a pessoa até o estado de cura, né? Aqui fica uma recomendação para vocês, depois vocês vão lá aqui no canal mesmo e pega o vídeo que a gente fala o que é melhora e o que é cura na homeopatia. Tá? Esse vídeo ele vai ser um complemento desse daqui. Então, o homeopata ele precisa enxergar o estado de saúde e doença de uma maneira muito conectada. A gente sempre fala que a homeopatia é uma terapêutica que tem uma visão holística, uma visão do todo. Mas, às vezes, muitos homeopatas esquecem que essa visão do todo não é só na hora de achar um medicamento para a pessoa, né? Não é só na hora de avaliar ali qual o remédio mais adequado, mas também essa visão holística, essa visão do todo, precisa estar muito concentrada também sobre o ponto da saúde e da doença. Então, todos os sintomas, todas as coisas que acontecerem, né, os sintomas secundários, os principais, a queixa principal do doente, o diagnóstico principal, tudo isso é uma coisa só. Então, tudo isso é a doença do paciente. O homeopata ele precisa ter essa concepção muito clara para si mesmo. E muitas vezes ele precisa explicar para o paciente que a coisa funciona assim, para que o tratamento, para que o paciente entenda as coisas que virão acontecer no tratamento homeopático individualizado. Então, o homeopata precisa ter essa noção de que a saúde é um todo e assim também a doença é um todo, tá? Um sintoma que a pessoa teve ou tem lá no dedão do pé está conectado de alguma forma com o sintoma que depois ela teve numa doença lá, num diagnóstico de asma, né? Ou então depois num diagnóstico de gastrite, ou então depois num diagnóstico de enxaqueca, tá? Então a doença, o homeopata necessita compreender que a doença é uma coisa só, de que eu não posso só tratar aquele sintoma ou esse separado, porque eles não estão separados, porque eles são uma coisa só, e eles estão conectados dentro da saúde do doente, né? Então, o homeopata ele precisa ter essa concepção de que a saúde é uma linha do tempo, né? A saúde é uma coisa só, uma coisa que está unida, né? E essa linha do tempo, então, eu gosto de chamar de linha do tempo patológica, né? Então, esse caminho patológico da vida da pessoa mostra, então, para a gente o caminho que a pessoa decorreu na sua história patológica até chegar no diagnóstico, até chegar na doença que ela tem hoje. Então, eu atendo aqui uma pessoa e ela está procurando o atendimento homeopático
para um problema de enxaqueca que ela tem, né? Só que antes disso, muito antes disso, ela já teve um problema antigo lá de gastrite. Ela, quando na infância, ela teve bronquite, ela teve asma, ela tem também uma rinite crônica. Lá, muito mais nova, ela já chegou a ter problemas de diarreia crônica, né, já chegou a ter problemas de amidalites repetidas e por aí vai. Então, tudo isso faz parte, tá? O homeopata precisa ter essa compreensão. Tudo isso faz parte da história patológica desse paciente. Tudo isso faz parte e está na saúde desse paciente. Então, é claro, são coisas que já deixaram de estar presentes, né? De estar em ato, né? Falando uma linguagem filosófica, são coisas que já deixaram de estar em ato, sim, mas são coisas que já aconteceram, que deixaram uma marca na saúde do paciente. Então, essa marca, ela permanece nessa linha do tempo patológico. E hoje, então, essa pessoa que está com enxaqueca, mas que já passou por várias outras coisas, e essas várias outras coisas o homeopata necessita olhar para todas essas questões, não só para decidir o medicamento dessa pessoa, porque todas essas doenças só aconteceram nessa pessoa específica porque ela tem uma predisposição natural a esses problemas de saúde. Então ela não só teve porque foi uma ocasião de ter esses problemas, ela teve porque teve uma ocasião e porque ela tem uma predisposição natural a essas patologias que eu citei, tá certo? Então, tudo isso faz parte da constituição dessa pessoa, tudo isso faz parte da genética dessa pessoa. Não que está lá na genética, mas faz parte da predisposição constitucional genética que essa pessoa apresenta. Então, essas coisas estão e fazem parte dessa saúde, dessa doença dessa pessoa. Então, o homeopata ele tem que entender que doença é uma coisa só. É todo esse conjunto, é toda essa história patológica do paciente. Quando a gente trata o paciente com essa visão, a gente consegue alcançar a cura, porque a gente vai fazer com que a saúde da pessoa caminhe de volta para aquele estado que ela não deveria ter saído, que é um estado de maior saúde. Então, se você observar, geralmente, as doenças da infância, elas são menos graves, elas são menos invasivas, elas têm uma chance menor de se cronificarem mais. As doenças da infância, elas não são tão inveteradas, né? Elas não permanecem, elas não são tão difíceis de serem tratadas, elas não atingem, elas não causam mudanças estruturais no tecido. Então, tudo isso é uma indicação. O homeopata ele tem que olhar para tudo isso e reconhecer que a história patológica que dos primeiros anos da vida dessa pessoa é uma história patológica menos grave. E que a história patológica agora, já da meia-idade, né, da vida adulta, já é mais grave. Que já começa a nascer patologias, já começa a existir patologias que causam uma alteração tecidual, que causam uma alteração grave na pessoa, que atingem órgãos mais nobres, que atingem órgãos com uma profundidade maior, né? E por aí vai. Então, são processos patológicos que são mais graves. Ou seja, quando a gente olha, a gente sempre vê que o começo da história patológica é repleto de coisinhas mais brandas, de coisas menos graves, menos profundas, que não atingem tantos órgãos nobres, mas que depois essa história patológica ela vai meio que se afundando, ela vai cada vez se tornando mais profunda, né? E ela vai atingindo órgãos mais nobres e vai causando problemas mais sérios nessa pessoa. Então isso é muito importante a gente lembrar que isso tudo é uma coisa só. E que essa pessoa que seguiu esse caminho, ela tem uma constituição própria, ela necessita de um medicamento homeopático próprio, que também possa repetir, que também possa ter essa predisposição, que também possa gerar esses problemas. Então, o remédio homeopático aqui, mais adequado para essa pessoa, necessariamente,
ele tem que ser capaz de produzir esses processos, ou então, não exatamente os processos, mas atingir os tecidos que esses processos patológicos atingem. Então, eu tenho lá um medicamento que atinge mais a parte hepática, a parte gastrointestinal e também a parte fibrosa dessa pessoa, das fibras. Eu preciso dar esse medicamento para uma pessoa que tem uma história patológica que passa por esses tipos de tecidos. Por quê? Porque ele tem a capacidade de imitar essa história patológica dessa pessoa. Por isso que esse medicamento vai ser o mais adequado, vai ser o mais correto para essa pessoa. Então, não necessariamente eu tenho que ter um remédio que tenha a capacidade de produzir uma doença específica que a pessoa teve lá na infância. Mas o medicamento dessa pessoa, ele tem que ser capaz de produzir algo, de atingir aquele tecido e aquele órgão, que geralmente é aquele órgão mais afetado nessa pessoa, né? O que a gente vai chamar de tropismo na homeopatia, né? Então, você tem aquelas substâncias que agem mais num órgão específico, lá no fígado, por exemplo. Então, você vai ter que dar essa substância, geralmente ela vai funcionar melhor e ela deverá ser aplicada cada vez mais em pessoas que também têm o seu órgão de choque, o tropismo das suas doenças no fígado, e por aí vai. Então, o homeopata ele tem que olhar para o paciente e ver uma coisa só, e ver um processo patológico só, uma doença só. Não, mas olha, eu já tive 5, 6 diagnósticos de doenças na minha vida. Tudo bem. Para facilitar, para não ficar estranho, a gente fala que você já teve a rinite, e a rinite é uma doença, você já teve a gastrite é uma doença, e que hoje você tem a enxaqueca, que é uma doença. Só que na cabeça do homeopata, isso tudo forma a doença. Isso tudo forma a doença verdadeira dessa pessoa. E é isso que Hahnemann sempre fala no órgão, né, quando a gente pega nos inícios do órgão da arte de curar, que é o livro do fundador da homeopatia, o Dr. Samuel Hahnemann, ele sempre expõe de maneira muito clara, olha, a gente precisa tratar a doença, e a doença do paciente é isso tudo, é todo esse conjunto, é toda essa história patológica que ele tem. É por isso que o ideal da homeopatia é sempre aplicar o tratamento homeopático individualizado, porque é só ele que faz a gente conseguir dar um medicamento para a pessoa, de fato, para tratar a pessoa e sua história patológica. E é só esse medicamento que tem a capacidade de fazer essa pessoa retornar para aquele início, para aqueles processos que eram menos agressivos, para aqueles processos que eram menos graves, né? Para quem aí, algum estudioso da homeopatia, falando em termos homeopáticos, para aqueles processos mais psóricos, né? Para sair dos processos sifilíticos e psicóticos e andar em direção aos processos mais psóricos, tá? Fazer a saúde da pessoa retornar para aqueles processos que são mais brandos, né, menos invasivos, que não alteram o tecido, né, dos órgãos, que não causam alterações teciduais, que não atinge órgãos tão nobres, tá certo? Então, pessoal, para esse vídeo é mais isso. Eu quero deixar mais claro aqui para vocês como que o homeopata precisa enxergar a saúde do doente. É por isso que muitas vezes a gente fala que é muito importante que você não trate sintomas, né? É por isso que na homeopatia a gente sempre explica para os homeopatas que é muito importante a gente sempre tratar a pessoa e tratar a sua história patológica e evitar tratar sintomas. E quando a gente trata sintomas, a gente está fazendo a mesma coisa que a alopatia faz, que é tapar os buracos, é fechar a reação do organismo e não dar um remédio para que o organismo retorne o seu, né, e volte para aquele estado patológico menos grave, tá certo? Então, quando a gente fala assim, poxa, eu vou dar um medicamento para então a pessoa tem 3 diagnósticos, tem 3 doenças crônicas que estão agindo ao mesmo tempo. Então eu vou lá, eu dou uma fórmula para ela melhorar da gastrite, aí eu dou um remédio também para ela
melhorar da enxaqueca, e dou outro remédio também para ela não ter mais crises de asma. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma bagunça, né? Eu estou fazendo uma zona. Eu não estou dando um remédio olhando a saúde como um todo. Eu estou repartindo a pessoa em partes, em diagnósticos, e aplicando um medicamento homeopático para cada diagnóstico específico. Ou seja, eu não estou cumprindo o ideal da homeopatia, que é gerar um estado de mais saúde para essa pessoa, que é tratar a doença dessa pessoa, que é o todo, tá certo? Então isso é muito importante, por quê? Porque aqui nós estamos falando do ideal da homeopatia, e o ideal é tratar a pessoa, é tratar a doença, e não as várias doenças que a gente tem e que a gente divide, dividindo a pessoa também, tá certo? Então, pessoal, por esse vídeo é isso. Essa explicação desse vídeo, ela fica como base também para que depois a gente explique a lei de Hering, tá? A lei de Hering é muito importante e é totalmente necessária para que o homeopata consiga compreender e consiga saber se o paciente está caminhando para o estado de cura ou não. A gente falou brevemente dela também naquele outro vídeo que eu citei no começo desse. Então vão lá assistir aquele outro vídeo lá sobre melhora e cura na homeopatia, tá bem? Por esse vídeo é isso. Depois a gente faz um outro focado na lei de Hering para vocês entenderem, e também depois focado na teoria da supressão, que é uma teoria que atualiza a lei de Hering, que é uma teoria do Dr. Praful, eu não vou lembrar o sobrenome, não é que eu não lembro, o sobrenome dele é meio complexo, né, mas é um médico indiano, que traz também uma teoria que atualiza, dá um upgrade na lei de Hering, que é uma teoria lá atrás, né, que Hering foi um homeopata que estudou com o próprio Hahnemann, tá certo? Então, pessoal, por esse vídeo é isso. Agradeço por vocês terem assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.